Fala rapaziada, beleza? Meu nome é Pedro Vitor, eu tenho 22 anos e tô aqui agora 11h30 e muitos para gravar este vídeo, para continuar o desafio do 30 dias, 30 vídeos postados. Ontem eu expliquei como que eu estudei para quase passar em medicina, não passei, né? Eu sou de ampla, mas foi quase, foi por pouco. E eu contei a história da Unicamp, como que foi eu ter ficado abaixo da média de aprovação em álgebra linear lá na Unicamp. E extrapolei a ideia do estudo que eu apliquei naquela semana de exame, que, para quem não sabe, é a recuperação da Unicamp, para as provas do Enem, da FUVEST e Unifesp também. Todos os vestibulares que eu prestei, né, basicamente. Vou continuar contando aqui como que foi o meu preparo no ano passado, que eu acredito ter sido a solidificação na minha base. Ano passado eu estudei praticamente de teoria, né, na verdade, sim, só biologia e química. A plataforma do Ferreto, que foi a que eu utilizei, inclusive recomendo, não estou sendo pago para isso, mas enfim, recomendo pra caramba, é um preço muito bom pelo conteúdo que eles entregam. A plataforma do Ferreto eu utilizei para ver todas as aulas de biologia, todas as aulas de química, porque eram disciplinas das quais eu não me lembrava tão bem. Eu tinha uma boa lembrança dos tópicos de matemática, porque eu estudei bastante matemática por causa das Olimpíadas, que eu acabei prestando, por causa também da própria graduação. Então eu estava sempre em contato com esses assuntos relacionados às exatas, mais especificamente matemática e física. Então eu acabei nem estudando, não. Vendo aula, né? Eu fazia as questões quando eu errava. E, por exemplo, eu lembro de uma questão sobre polinômio que eu errei, que quando você... Como é que era a questão do resto lá? Acho que, tipo assim, para você substituir, saber quanto que dá o resto, se eu não me engano, você tem uma lei. E, inclusive, quando você encontra, tipo, a raiz, que o resto é zero, é quanto que a divisão desse polinômio por x menos esse valor dá zero. Eu não me lembro tão bem assim, inclusive, tópico a ser revisado principalmente para a Unicamp, porque eu acho que isso não cai na FUVEST, isso não cai no Enem, e isso não cai também, no resto dos vestibulares. Acaba que não tem tanta relevância, mas continua sendo importante. Voltando ao ponto, eu matei todas as aulas de biologia, todas as aulas de química que estavam disponíveis ali na plataforma do Ferreto. Eu não só assistia a aula, como eu também pegava aqueles exercícios entre as diferentes partes da matéria que eu estava estudando. Por exemplo, ecologia, para ciclos biogeoquímicos, tinha um número certo de questões lá, separadas entre fáceis, médias e difíceis, de diferentes bancas, que eu utilizava para acabar testando esses conhecimentos que eu acabei adquirindo. Aí eu tinha uma noção de como que estava aquele conhecimento na minha cabeça, né? Porque se ele tivesse ruim, eu tivesse errando muita questão, eu sabia que eu tinha que acabar estudando as matérias, né, sobre aquele assunto. Bom, eu fiz isso para biologia, fiz isso para química, e depois que eu matei biologia e química, para quem não sabe, tem muita aula de biologia, muita aula de química, acho que zoologia e ecologia, por exemplo, são tipo assim, 90 e tantas aulas. Eu não sei como que tá hoje, porque se eu não me engano a plataforma do Ferreto teve uma certa alteração. O Landim, que é o professor de biologia, de quem eu assisti às aulas, eu acho que talvez o Michel também, era o de química, de quem eu assisti às aulas, eles regravaram as aulas para que fiquem mais curtas, utilizando mais aparatos tecnológicos. E, se eu não me engano, isso daí fez com que o tempo de duração das aulas fosse bastante encurtado. Enfim, eu fiz basicamente isso, matar a biologia, matar a química, porque eu tinha física e matemática já bem sólidas na minha cabeça. Eu também, para a parte de matemática, eu acho que cabe ressaltar que eu estudei muito pro Enem dos Estados Unidos, que é o SAT, enquanto eu estava preparando para aplicar para as universidades lá fora, dos Estados Unidos, né? E isso me deu uma base muito forte de inglês e de matemática, para cálculo rápido. E querendo ou não, o Enem é muito parecido com o SAT. Tanto é que eu tenho um amigo que ele gabaritou o SAT, ele acertou todas as questões, e ele também gabaritou o Enem, ele acertou as 45 das 45. Eu gabaritei o SAT, eu fiz 800 em matemática, mas eu ainda não gabaritei o Enem em matemática na prova em si.
Se eu tiver que fazer de novo, eu espero que eu gabarite. Vamos ver o que vai acontecer. Enfim, eu matei essas aulas. Depois que eu matei as aulas, eu comecei a fazer só prova antiga atrás de prova antiga. Principalmente as do Enem, em natureza, eu pegava alguns assuntos que eram bem específicos da prova do Enem, uma forma de cobrança totalmente diferente das outras bancas, e eu estudava aquilo ali, de forma bem específica, eu focava naquilo. E aí acabou que deu bom, cara, em número de acertos, né, porque eu acabei não passando. E... eu acho que é basicamente isso. Português eu li todos os livros, recomendo que vocês leiam, e eu tenho uma base forte de português. Pra quem não tem, recomendo que, cara, pô, vai fazendo questão aí, estudando os assuntos que você tá errando. Pra quem não sabe, eu sou um amigo do Vinícius Borges, né, que tem a mentoria, e quem tiver interesse aí de entrar na mentoria, ele ajuda bastante, ele faz uma análise de dados muito interessante, muito precisa, com foco exatamente nas lacunas que ficam faltando. Puxando aí de novo aquela analogia que eu fiz de que como o estudo fosse para mim uma estrada, em que o asfalto ele tem uma primeira passagem bruta e depois uma segunda passagem mais refinada para tapar os buracos que ficaram ali no meio dessa primeira leva de estudos. Agora, em relação ao Borges, eu pretendo sim fazer a mentoria. Ele tem um seguro aprovação. Eu ainda não contratei, mas eu pretendo, porque, pô, se eu não passar, eu vou colar com ele, que eu sei que o cara é bom. O cara é simplesmente um monstro, sei lá, 169 no Enem no passado, 166, 84 na FUVEST. Eu acho que ele vai passar em tudo que ele fez este ano. E vai dar muito bom. Agora, eu não lembro o que tá faltando. Cara, redação. Redação, eu já sabia escrever, tive uma preparação bem básica. Assim, eu fiz algumas redações, sei lá, umas 6, 7 no ano passado, e este ano eu fiz quase toda semana. Tinha semana que eu pegava pra fazer muita redação, tipo 4, 5 textos, e isso me deu uma base muito forte. Sempre escrevendo no pelo também, ou seja, eu não fazia rascunho, só esboçava as ideias, colocava argumento 1, argumento 2 para os desenvolvimentos, a introdução, um repertório que fosse bem conectado e que fizesse sentido com o tema que eu estava estudando ali na hora de escrever, e a conclusão dependia muito da banca, né? A banca VUNESP, a FUVEST e o Enem tem cobranças bem diferentes em relação à conclusão, mas aí eu acabava adaptando a depender de cada uma. Fazia também algumas adaptações, o texto da FUVEST, ele não é que ele precisa, mas ele valoriza muito a autoria de ideias. Então eu tentava fazer uma coisa mais filosófica, mais profunda, enquanto para o Enem eu trazia mais uma pegada social, uma pegada de minorias e tudo mais, uma pegada mais estadista. E as VUNESPs eu deixava mais assim no freestyle, eu escrevia aquilo que desse na minha telha na hora e acabava dando muito bom. Eu fiz o curso da autoria e linguagem, muito bom também. E deixa eu pensar mais que minhas notas eram consistentemente boas nas redações. Eu tirava... Minha primeira nota de redação na FUVEST, por exemplo, com autoria, eu tirei 50 de 50. E, tipo, acho que eu fiz uma 6 e eu tive 1,47 só. Enfim, notas muito boas. Mesma coisa serve para a banca da VUNESP e para a Unicamp. Eu acabei não passando para a segunda fase nem da Unicamp, nem da FUVEST e nem da Unesp. Então, eu tomei ferro, mas isso aí faz parte. Fiquei por um aí na FUVEST, né? O corte foi 80, eu tirei 7,9 e no resto foi, tipo assim, perto também. Mas acontece, isso daí faz parte. No mais, eu acredito que seja isso. Se tiver mais dúvidas, é só deixar nos comentários que eu vou tentar responder tudo. Eu não respondi aos comentários dos vídeos passados porque, cara, eu tenho que tirar um tempo pra fazer isso. Vai demorar pra caramba, tem muito comentário pra responder. E eu tento dar o máximo de atenção possível para cada um que comenta. Talvez eu não faça isso por agora, mas eu vou tentar chegar aos vídeos mais recentes, principalmente dos dias de hoje, ou sei lá, de ontem, para ficar bem em dia ali com isso. Eu acho que no geral, eu acabei dizendo tudo, não sei se tem mais alguma coisa para falar. Esse foi basicamente meu estudo, né? Biologia, Química do Ferreto, ano passado, e muita prova antiga. Muita prova antiga. Eu fiz 10 anos de Unicamp, 5 de... Qual que é a prova? 5 de FUVEST. Ano passado, este ano, eu não fiz nenhuma de FUVEST. Fiz praticamente, eu acho que eu só fiz Enem, mano. E uma ou outra paulista, alguma coisa assim. Eu fiz nenhuma FUVEST, não fiz nenhuma Unicamp, nada. Fiz tudo ano passado. Então eu acredito que isso tenha ajudado bastante também a minha quase
aprovação para a segunda fase da FUVEST e da Unicamp. Mas enfim, não vou chorar o leite derramado e é isso. Vamos torcer, ver o que dá, continuar na luta, se precisar de fazer tudo de novo aí, vamos embora. E é isso. Valeu, rapaziada, tamo junto.